Olá, eu vim de uma infância muito humilde. Sempre moramos em casas humildes, em lugares humildes. E eu venho de um tempo em que não havia nem televisão, né? O máximo que havia era o rádio. E onde se tinha informações através de revistas e livros, né? Eu nunca gostei de jornais, nunca tive assim a curtição do jornal. E então a gente ia para a escola e começava, antes da gente ir para a escola e começar a ler, alguém sempre nos lia algumas coisas, né? E depois que se aprendia a ler, a gente lia por conta própria. Eu tinha acesso a... Meu pai comprava revistas, revista O Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos, e outras, inclusive as revistinhas do Flash Gordon, da Disney, e, e outros também, né? Então, e livros de história, né? Tinha um livro de história que a minha tia Frida trouxe uma vez do Rio de Janeiro, que era a Cinderela, né? Toda a história da gata borralheira em um livro de pano muito lindo. Então a gente vivia humildemente, mas com uma grande riqueza de imaginação, né? Eu pelo menos vivia assim. Meu sonho de consumo de infância era chegar aos 12 anos para poder ser sócia da Biblioteca Pública Municipal Dr. Fritz Miller, lá na cidade de Blumenau, né? E na adolescência continuavam essas informações. Em algum momento da minha adolescência chegou a televisão, mas ainda era assim, muito precária, né? Nem todos tinham. Na minha casa, na casa dos meus pais, por exemplo, teve televisão na Copa do Mundo de 1970. E aí quase todo mundo comprou para ver a Copa do Mundo. Mas então era assim, o grande universo para mim eram os livros, né? Então eu estava sempre lendo muito. E eu morava num bairro, o terreno que a gente morava tinha assim, jardim, depois vinha casa, depois vinha a horta, depois vinha pomar, depois vinha um bananal, depois vinha mata virgem. Nunca eu fui até o final do terreno porque era proibido ir muito longe. Essa mata virgem, assim, ela começava de um lado do morro e acabava do outro lado do morro. Então a gente não poderia passar o pico do morro, cume, assim, né? Então, a minha infância, depois da altura que eu vou para a escola, tudo vai se passar nesse terreno, nesse lugar aí, onde eu podia subir num certo ponto do Bananal e olhar lá longe um castelinho que povoava as minhas imaginações todas. Para quem é de Blumenau, eu conto que era a casa do seu João Item, que era uma casa que tinha uma torrezinha, assim, então vivi muitas imaginações lá, né? Com aquele castelinho. E se subisse mais um pouco, se via longe, assim, todos os morros verdes. Hoje todos eles estão construídos, né? E aí, meninas usavam no dia a dia vestidos e por cima um avental, né? Com dois bolsos, assim, para o vestido não se estragar facilmente, né? Porque a gente brincava muito. E eu sempre tinha uma proibição assim determinante. Não podia brincar com faca, não podia botar uma faca no bolso do avental e sair por aí. Então, já que não podia pegar a faca, eu obedecia e pegava o punhal do meu pai. Era um punhal que meu pai tinha ganho de um amigo, que ele nunca usou para nada, né?
que ficava guardado lá no seu cantinho. Então eu tirava o punhal da bainha e colocava no bolso do avental e saía por aí conquistando os mundos da minha imaginação através do terreno onde eu vivia, que era um terreno bem vasto, bem comprido. E lá, depois que passava jardim, casa, pomar, jardim, casa, horta, pomar, bananal, ainda tinha um pedaço de pasto, estou lembrando agora, e que vinha a Mata Virgem, quer dizer, isso ia subindo um morro assim, né? A Mata Virgem ficava quase na ponta do morro, assim, né? Mas era mata com troncos grossos, árvores antigas, né? E muito cipó que nascia por tudo. Então, eu eventualmente via no cinema, um trailer, um filme de Tarzan. Esqueci de me referir ao cinema um pouco atrás, mas havia o cinema também, que era visto quando os pais autorizavam, né? E então eu via alguma coisa do Tarzan e tinha as revistinhas do Tarzan também. O Tarzan era um personagem que vivia na selva africana e que pegava uma coisa como um cipó, ia de uma árvore a outra assim, né? E pulava lá noutra árvore. Então eu tentava fazer aquilo com os cipós das árvores do nosso terreno, né? E fazia, né? Não fazia tão bem quanto o Tarzan, às vezes se machucava, ou caía, alguma coisa, mas estava sempre tentando. Só que eu fazia isso com aquele punhal do meu pai no bolso, né? Só contei isso para minha mãe depois que ela tinha mais de 80 anos, porque eu acho que teria sido a maior mágoa da vida dela saber que uma filha andava por ali, correndo o risco de ser apunhalada por si própria, pendurada num bambu, né? Então, na verdade, era um tempo humilde, um tempo que se vivia muito pobremente, perto da variedade de coisas e comunicações e imaginações que existem hoje, mas que se era muito rico, rico de imaginação, rico de brincadeiras, né? Então era uma riqueza imensa assim que se tinha e que preenchia a vida da gente intensamente, assim, né? Não ficava havendo necessidade de mais nada, né? Se era feliz. E nunca que uma criança desse tempo pensaria em atacar uma professora, a gente tinha maior respeito pelos professores e tal. E aí eu fico pensando, nós estamos em final de março de 2023 e ontem uma criança no Brasil assassinou à facada uma professora de 71 anos. Então eu fico pensando, hoje os jovens têm tantas oportunidades, cada um tem o seu celular, todos têm acesso à internet e poderiam fazer coisas maravilhosas, espiar castelinhos lá longe, brincar de Tarzan, sei lá, tudo que se pode imaginar, né? E ontem uma criança matou a sua professora a facadas. Aí eu penso, como é que essas coisas acontecem? Por que isso acontece, né? E sei que eu só queria contar para vocês que era tão bom aquela vida que a gente tinha, aquela imaginação que se tinha. E hoje com tantos recursos, tantas coisas que a pessoa tem ao alcance da mão, uma criança se planeja por 2 anos matar uma professora. Queria dizer que sinto muito, que eu acho que eu tive uma infância muito feliz, queria que todos tivessem isso também.
deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe o episódio com seus amigos e vamos falando.